Quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos aqui para fazer mais esse vídeo, aquilo que o Senhor nos der aqui dentro da Palavra de Deus. Eu quero passar para todos quanto parar para ouvir, para ver esse pequeno vídeo. Que Deus possa abrir o seu entendimento, para que você possa entender, compreender, porque muitos ouvem como se não estivesse ouvindo, ver como se não estivesse vendo, conforme diz Isaías. Mas ainda tem um povo que ainda enxerga com a visão do céu e ainda ouve, aleluia, porque tem os seus ouvidos afinados com a diapasão do Espírito de Deus. E aqui eu quero deixar no livro de Reis, capítulo 13, quero ler um versículo, mas você em casa possa ler todo esse capítulo para você entender exatamente o que quer dizer essa história da parte de Deus aqui em 1 Reis, no capítulo 13, eu vou estar lendo o versículo 18, que diz assim: E ele disse também: Eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aleluia. Porém mentiu-lhe, e voltando ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Amém. Até aqui, e dentro do que Deus me der para estar passando para os irmãos aqui, vou estar passando. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo realmente esses dias de confusão, dias de tensas trevas, que começa o inimigo querendo trazer uma cegueira espiritual muito grande para a igreja. E por que não dizer também uma surdez? Porque muitos escutam. Escutar é uma coisa que você escuta, ouve, daqui a pouco esqueceu, mas aquele que ouve, guarda e coloca em prática, ele nunca vai esquecer aquela mensagem da parte de Deus, que Deus usou alguém para falar com ele. Então nesta tarde aqui estamos para poder falar para vocês que sirva de elevo espiritual para todos, em nome de Jesus. Aqui nós sabemos essa história. Havia um profeta, um homem de Deus, que Deus mandou ele fazer uma obra, e ele fez tudo conforme Deus falou. Ele foi obediente. Depois veio ali o rei, né? Os irmãos conhecem, quem conhece essa história sabe que de repente ele quis tocar no nome de Deus, sua mão foi enriquecida, ela ficou enriquecida, quer dizer, ela se atrofiou e ressecou ali porque quis tocar no ungido de Deus. É um perigo. Tem muitas vidas aí que estão com as mãos nessas condições, porque toca onde não deve tocar. Não falando na mão física, mas na mão espiritual. Aí ele vai orar, Deus não ouve a oração dele, porque a mão dele está ressequida, está encolhida. Ele, quando é hora de ofertar ao Senhor, ele murmura, porque também não tem a mão abençoada por Deus para abençoar, e jamais ele vai ser abençoado, porque toca onde não deveria tocar. Então, meus queridos irmãos, mas quando o homem de Deus tem contato com o céu, quando a pessoa se humilha, porque aqui o rei pediu misericórdia, pediu que orasse por ele, para poder a mão dele voltar o que era antes. E a Bíblia diz que no mesmo instante a mão de Jeroboão voltou ao seu estado normal, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Mas também depois disso aí o profeta executou toda a tarefa, e depois desta bênção ele veio oferecer para ele presente, veio oferecer para ele na casa dele se alimentar, e ele lembrou da mensagem que Deus tinha dito para ele não comer pão e nem tomar água naquele lugar. Era para ele retornar por um outro caminho, e não era para voltar nem pelo mesmo caminho. Sabe o que temos aqui? Que Deus tem uma trajetória para nós, e o inimigo tenta de todas as maneiras para nos tirar da direção que
que nós temos, daquilo que nós temos que fazer, da meta que nós temos que atingir. Então o inimigo luta 24 horas para poder nos tirar da direção. Quando ele não consegue com as coisas materiais, que foi o que aconteceu aqui, quando não consegue pegar na comida, enfim, nas festas, nos momentos de união, vamos lá para casa, fazer um churrasco lá, e vamos para cá, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não consegue pegar. Então de repente o inimigo arruma a situação, por que não dizer como arrumou para Daniel? A mesma situação que quando ele viu que não tinha como pegar Daniel, porque Daniel estava determinado por Deus de ser um homem de Deus. Então o que fizeram com ele? De fazer aquilo que Deus queria. E Daniel respeitava o rei, mas não adorava homem nenhum. Então o que acontece? A Bíblia diz que por esse motivo, aqueles homens, por inveja, intentou contra ele sobre a lei de Deus. Então veio contra ele sobre a lei de Deus, daquilo que Daniel fazia. E não é diferente com esse profeta aqui. Foi a mesma coisa. Daniel, vocês sabem essa história, que ele foi jogado na cova dos leões, e Deus o livrou ali dos leões. Então assim também este profeta, enquanto ele ouviu a Deus e fez tudo certinho, conforme Deus falou com ele. Nós pegamos aqui, o Espírito de Deus nos dá um esclarecimento nesta palavra, quando o homem de Deus sentou e estava descansando. Primeiro, não era para ele sentar. O homem de Deus não senta, o homem de Deus não descansa. Sabe por quê? O nosso descanso é lá em cima. Tem gente querendo tirar férias, vamos descansar porque nós precisamos de descansar. Eu louvo a Deus porque tem quase 50 anos que eu faço a obra de Deus, nunca tirei férias e eu nunca estou cansado, porque Deus sempre me renova. Então, o que eu vejo aqui, enquanto o homem de Deus descansa, o inimigo pode arquitetar uma situação conforme arquitetou aqui. Ora, veio depois um outro profeta, que era o profeta velho. Hoje mesmo pelo monte eu dizia para os irmãos, existe o crente velho e o velho crente. Aleluia. O crente velho é aquele crente que acostuma ir para a igreja, ele acostuma bater a cadeirinha lá e todo dia ele está lá, ei pastor, cheguei, estou aqui. Mas ele não adora a Deus como deveria adorar. Não está ali cultuando o Senhor com a sua alma, com o seu espírito, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Então esse crente ele fica velho, ele acha de repente que ele é até dono da cadeira que senta. Se alguém sentar na cadeira dele, com certeza ele vai olhar com o olho atravessado e às vezes de repente ainda reclama com quem está do lado. Aquela cadeira era minha, por que ele sentou nela? São os crentes velhos, crente que acha que é dono da igreja, crente que acha que é dono daquilo, da obra de Deus. Então, de repente, foi o que aconteceu, essa tipologia de crente, como aquele profeta, e ele ficou sabendo que aconteceu tudo o que aconteceu através daquele homem de Deus. A Bíblia não fala, mas fica imaginando eu. De repente pode estar que até saiu uma inveja do coração dele, ou mesmo foi Deus que permitiu. A gente sabe, tudo acontece pela permissão de Deus, e Deus permitiu que aquele homem fosse lá e mentisse para o profeta. Mas para o homem de Deus, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter dado ouvido à primeira revelação que Deus falou. Ele tinha que ter dado ouvido àquilo que Deus falou com ele. Mas o homem tem uma facilidade muito grande de esquecer daquilo que Deus falou. Às vezes Deus fala algo, conserta a tua vida hoje, ele até conserta, mas se ele ficar 3 meses consertado é muito, daqui a pouco ele volta a fazer tudo que estava fazendo antes. Então, meus queridos irmãos, nós temos que estar atento concernente a isso. E ali, aquele homem de Deus, ele tinha obedecido o Senhor em tudo, mas quando chegou esta parte aí, que Deus permitiu ao homem, ao profeta, dizer para ele, um anjo me visitou e mandou você voltar, comer pão lá em casa e depois voltar pelo mesmo caminho. Ora, aquele homem de Deus, ele não tinha convicção do seu chamado, ele não tinha convicção daquilo que Deus tinha para ele, porque primeiro ele ouviu, obedeceu e fez tudo conforme Deus mandou, e depois ele rejeitou os presentes, rejeitou tudo. Mas quando chegou esta parte, que era para ele continuar firme,
Sabe o que está faltando hoje? Está faltando firmeza dos crentes, firmeza dos homens de Deus, firmeza dos profetas. Tem profeta que hoje está profetizando até pelas cadeiras, amanhã ele está desviado. Sabe por quê? Porque em vez de ele deixar Deus usar ele quer usar Deus. Assim tem um bando de pastores, enfim, obreiros da casa do Senhor, que ele começa até no espírito, é Deus usando, daqui a pouco ele cresce e acha que está melhor do que Deus, e de repente ele não aceita mais nada. Se Deus usar alguém para corrigir ele bate de frente. Eu tenho observado isso e tenho visto que muitos homens de Deus têm perdido a direção. Sabe por quê? Porque para ouvir aqueles que não vêm da parte de Deus. Eles parecem ser crente, eles parecem ser profeta, eles parecem ser obreiro de Deus, parece, né? Tem a palavra gostosa de ouvir, uma palavra bem colocada, mas eles não têm a determinação de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. O que era pecado ontem, para muitos não é mais hoje. Falta determinação. Pelo que eu sei, o que eu aprendi com Jesus, eu estou aqui até hoje, eu vou edificar até o arrebatamento da igreja, naquilo que eu aprendi, no que Ele me ensinou. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, esta mensagem que sirva de edificação para a tua vida. Cuidado com o que tu ouve. O Senhor falou, e eu tive um sonho, e o meu sonho está dizendo que é para mim sair. Ora, Deus não manda ninguém sair da onde tem pão, da onde tem alimento, aleluia, da onde Ele trabalha, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Jamais Deus vai te mandar sair para ir para um lugar aonde Deus não está lá. Então, meus queridos irmãos, assim tem muitos homens, profetas de Deus, que tem dado ouvido ao profeta, o velho, aquele velho que está lá dentro da igreja e diz: eu sou profeta, eu sou pregador, eu sou pastor, que Deus me usava lá. Ele acha que ainda usa, mas o que acontece, meus irmãos? Nós sabemos de uma coisa: o nosso Deus, Ele é um Deus que gosta de um povo firme, um povo determinado. É este povo que vai subir, meu irmão. Não pensa você que hoje tu está de pé, amanhã tu está caído, hoje tu está com toda a fé do mundo, amanhã você diz: me leva, que eu estou indo conforme leva. O Senhor quer que tu toma posição, que tu te conserta, que tu endireita as tuas veredas, que tu entra pelo caminho da verdade, que tu obedeça o que Deus está falando, que tu não obedeça um versículo isolado, mas que tu creia em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É Deus nos alertando. O Senhor sempre está nos corrigindo através da sua palavra. Então, meu querido, todos sabem o resultado da desobediência deste homem. Eu lembro uma certa feita que Deus me faz eu contar esse testemunho aqui. Eu tinha um filho deficiente e de repente Deus sempre falou antes dele existir. Eu sabia que eu ia ter aquele filho homem e ele ia partir, ia morar com Jesus um dia. Eu sabia que eu não ia criar aquela criança, eu ia ter um tempo com ele, mas ele não seria perfeito. Então, quando ele nasceu, eu já sabia, porque Deus tinha me revelado antes de eu ter aquela criança. E para a glória do nome do Senhor, eu me lembro que Deus depois começou a falar, usar os profetas, que ia levar aquela criança, ia levar, e amém. E eu sempre dizia, todo mundo dizia para mim: mas a senhora, Deus te usa, por que você não ora para o teu filho? De quem cura é Jesus, eu não curo ninguém, eu sou o instrumento que Deus usa, mas quem cura é Ele, quem salva é Ele, quem liberta é Ele. Aleluia. Então, irmão, de repente, passou uns anos, começou os profetas. Profeta que eu sabia que eram profetas de Deus, pessoas que Deus usava e cumpria. E eles começaram a profetizar para mim: não, Jesus manda te dizer, irmã, que Ele mudou, Ele agora vai curar o teu filho, para colocar do teu lado fazendo a obra. E eu me lembro direitinho que eu bati o pé e disse: não, deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho duas palavras, o Deus que eu sinto tem uma palavra só. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, e se Ele não falou, não vai fazer, e ponto final. Então, meu querido irmão, eu dizia: não, o meu Deus não tem duas palavras. Ele não ia deixar eu mentir, dizendo que o Senhor ia levar meu filho, e agora Ele vai curar. Não, eu creio que Ele vai levar. Isso aí, você tem que ser convertido no Senhor, porque ora, quem é que não quer ter um filho
filho, o único filho homem curado, para poder testificar as maravilhas. Está aí a cura, está aí o milagre. Mas eu pensei no que Deus falou comigo antes, e eu digo: não, Senhor, o Senhor falou que ia levar, então eu creio que tu vai levar, para a glória do teu nome. Eu não vou dobrar minha atitude, eu não vou mudar de posição, em nome de Jesus, aleluia. E eu me lembro que, passado um tempo, irmãos, eu fui a um lugar e Deus tomou um profeta que nunca tinha me visto, e o Senhor disse: olha, filha, eu fiz uma prova contigo para ver se tu estava apta para fazer a obra que eu tenho para a última hora com a minha igreja. Eu fiz um teste de fogo contigo, um teste em que mãe, para passar, tem que estar convicta e tem que ter certeza do seu chamado, senão qualquer mãe diria, como eu também diria: cura meu filho, Senhor, porque era todo o desejo do meu coração. Mas como Deus disse que ia levar, então eu digo: eu creio que tu vai levar. E passado esse tempo, vem Deus, olha bem, o Senhor disse: tu passou na prova, eu só queria ver se tu ia mudar de atitude, eu só queria ver se tu ia permanecer naquilo que tu falou, naquilo que tu creu, naquilo que eu falei primeiro. Porque eu disse para você antes de nascer que ele ia ficar doente e depois eu ia levar. E de repente eu mandei esse teste para ver se você passava. Já pensou? Se eu fizesse não Senhor cura, eu estaria reprovada por tipo de obra que hoje eu faço. Então, meu querido, Deus fez esse teste comigo, graças a Deus. Que Deus, quando eu me converti para servir a Ele do jeito que Ele quer. Eu não sirvo a Deus do jeito que eu quero, muito menos do jeito que você quer. Não me interessa se você gosta ou não gosta. Não me interessa o que falam mal, falam bem, como eu sempre falo. Para mim não está dizendo nada. Eu quero saber o que Jesus sabe de mim. Jesus tem que estar bem comigo. E o resto vai embora. Quem tiver com Jesus está comigo. Quem não tiver está fora. E isso não é só para mim, não. É com todo o povo de Deus na terra. Não queira agradar ninguém, não. Não queira parar, meu irmão, para descansar, enquanto é tempo de você pegar o caminho de volta para casa, de você pegar o caminho de volta para ver aonde Deus quer te usar de novo. Não para, não senta, não desanima. Você está cansado, pede o renovo que Deus te dá, mas você tem que continuar. A palavra de Deus hoje para você é essa: persevera, toma posição de homem, de mulher de Deus. Porque às vezes tu tem só uma carteirinha, qualquer coisa, vou largar Jesus. Tu nunca teve Ele. Crente que quer desviar, crente que quer parar daquilo que Deus deu para ele fazer, porque ele nunca teve Jesus. Crente que hoje, Deus mandou eu ir para aqui, agora não está bem aqui, eu vou abrir uma igreja ali, eu vou abrir outra ali, eu vou para aquele outro lugar. É crente que não tem convicção do seu chamado, é o obreiro que não é convertido na pessoa de Jesus Cristo. Ele não é liberto, precisa ser liberto, porque nós temos que ter uma determinação. Então, assim, se este homem de Deus tivesse feito desta maneira, ele tinha escapado, ele tinha ido e feito tudo que Deus mandou, ia pelo caminho, Deus ia renovar ele na estrada de volta. Como Deus falou: não vai pelo mesmo caminho, ele fez tudo o contrário, porque o homem diz: não, peraí, um anjo foi lá em casa, falou que é para você comer pão, sim, você está com fome, descansa, dorme, outro dia você vai, entendeu? Assim tem muita gente: não, nem aí, não precisa, você vai ficar aí o resto da vida, ninguém vai te ver aí. Vem para cá, que aqui tem pão, vem para cá, que aqui tem comida, aqui tem bonança, vem para cá que Deus também está aqui. E acabando, ele estava sendo enganado, mentiroso. Ele foi e mentiu, e assim tem muito mentindo para você, e você parando para ouvir: é verdade, mas até então você estava na direção, até então Deus estava te usando, Deus estava te abençoando, agora tu está aí vazio, triste, desanimado. Você vai e volta do jeito que foi e veio para casa, do mesmo jeito da casa do Senhor. Então, meus queridos irmãos, nos dias de hoje, toda essa situação que veio sobre a terra, tudo isso é um despertamento para a igreja. É um despertamento de Deus dizendo assim: não senta como o homem de Deus sentou na sombra para descansar. Fica de pé, permaneça na caminhada, vai, porque Deus é contigo. Não dê ouvido, ainda que o anjo volte aqui e fale o contrário.
Você tem que ter determinação, que foi o que aconteceu também comigo, parecido. Os mesmos profetas que Deus usou dizendo que ia levar, daqui a pouco usou dizendo que não ia levar mais, que ia curar. Era um teste de Deus, tu entendeu isso? Era uma prova de Deus comigo. E se eu peço? Tinha perdido todo o meu chamado. Então sabe o que eu vejo hoje? Uma tipologia de crente que só quer as bênçãos de Deus, só quer ser abençoado. Tem bênção lá, vamos lá. Tem revelação lá, vamos lá. Amém, glória a Deus. Eu sempre falo que a revelação é como se fosse uma sobremesa gostosa para nós, mas a palavra que liberta, a palavra que transforma, a maior profecia é a Bíblia. E você pode dizer, que é isso, missionário? Só está contra a profecia ou não? Porque a Bíblia diz que aonde não tem profecia, o povo se corrompe. Isso tudo que está acontecendo, Deus usou por misericórdia a minha boca e disse em profecia que viria. E te prepara, porque vai vir coisa pior. Vai chegar dia em que tu já está desse jeito por aí, mas vai ficar pior ainda. Chegar dia que tu vai ter dinheiro e não vai ter o que comprar no mercado, não vai ter nada para comer. E aí tu vai ter que ter fé para Deus ter misericórdia de você. Mas de uma coisa eu sei, que quando isso acontecer, a igreja está subindo. Aí eu fico pensando, eu encontro pessoas na rua que choram e diz, missionário, pelo amor de Deus, quando é que vai abrir as igrejas de novo? Aleluia. Eram pessoas que só iam lá por causa do pão, pessoas que iam lá só para encher o seu ventre, só com as bênçãos, só buscar as bênçãos, mas esqueceu de buscar o dono da bênção. Você precisa de Jesus, meu amigo. Você precisa de Jesus, porque se você não tiver Jesus, o pão da vida, você vai estar sempre faminto. Você pode ter tudo, mas você vai estar sempre faminto, porque o pão que alimenta é o que vem do céu. Se aquele profeta tivesse alimentado pelo pão do céu, ele não ia morrer, ele ia voltar, o Senhor ia alimentar até ele chegar em casa para comer a sua comida. Então, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, será que você está como este profeta, como o homem de Deus que foi dar ouvido ao profeta velho? Aleluia. E depois o mesmo profeta velho que profetizou para ele voltar, comer pão e descansar, ir pelo mesmo caminho, foi o mesmo profeta que depois foi lá, quando o leão pegou ele e matou. Foi o mesmo profeta que foi lá, pegou ele e ainda chamou ele de desobediente, ainda riu dele ainda. É assim mesmo. Eles te tiram da direção. Quando você morrer, eles vão fazer seu enterro, seu velório, e ainda diz, foi rebelde. Entendeu? Então cuidado, meu irmão, esteja determinado. É aqui que Deus te levantou, então é aqui o teu lugar. Se tu estiver fora daqui, tu vai estar fora. Eu sei que você está entendendo. São poucos que param para ouvir, porque sabem que eu não tenho uma palavra gostosa, eu não tenho palavra que traz para preencher ego de ninguém. Eu tenho a palavra que Deus me dá, e a palavra que Deus me deu nesta tarde, para falar com você. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, seja que hora que for, aleluia, Deus está falando contigo. Não dê ouvido a quem vem para te tirar, dizendo, o Senhor mandou dizer que acabou o seu tempo lá. Tu diz para ele, acabou, foi o seu tempo de falar. E assim você vai se livrar no nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando os irmãos, fortalecendo, edificando. E em casa, pega a tua Bíblia, lê todo o capítulo, mas não lê como se você estivesse lendo o jornal, mas lê de uma forma que tu vai lendo e peça o Espírito Santo para te esclarecer a palavra, porque a palavra de Deus, ela lida assim como qualquer um lê, como um livro qualquer. Agora, quando tu lê ela, guiado pelo Espírito de Deus, ele te traz o discernimento desta palavra. Então leia ela, e que você possa estar colocando a tua vida no altar com Deus. Não volte pelo mesmo caminho, se Deus não falou para não voltar. Não coma pão, não aceita conversa fiada de ninguém. Deus mandou, tá bom, eu vou ficar onde? No primeiro amor, foi aonde eu levantei, que é lá o meu lugar, é ali que eu vou ficar. Entendeu, irmãos? Então que Deus possa estar abençoando vocês, em nome de Jesus. De preferência, lê todo o capítulo 13 de primeiro Reis, e assim tu vai entender melhor, que o Espírito Santo te esclareça essa palavra no seu coração,
em nome de Jesus. Amém.